Nesse vídeo nós vamos falar sobre funções modulares. Nós vamos ver alguns exemplos dessas funções. A nossa principal pergunta vai ser: se você já sabe fazer o gráfico de uma função f, pode ser por exemplo uma reta ou uma parábola, suponha que você troque a sua função e coloque lá na expressão dela um módulo envolvendo toda a expressão dessa função. A pergunta é: o que vai acontecer com o gráfico da função quando a gente faz isso? De uma maneira geral, vamos supor o seguinte: suponha que você tem uma função f, cujo o gráfico está desenhado aí abaixo de vermelho. Esse gráfico, se a gente estudar o sinal dele, ou seja, ver qual parte está acima do eixo x e abaixo do eixo x, a gente consegue dividir ele em três partes. A primeira parte, que está acima do eixo x, que é essa parte aqui. A segunda parte, que está abaixo do eixo x. E a terceira parte, que está acima do eixo x. Bom, o que o módulo, quando a gente aplica módulo na expressão dessa função, qual é o efeito sobre o gráfico? A parte que está acima do eixo x, ela fica do jeito que ela está. E a parte que está abaixo do eixo x, nosso caso é essa parte aqui do meio, o que vai acontecer com essa parte? Ela vai ser refletida lá para cima com relação ao eixo x. É como se o eixo x fosse um espelho agora. Então ela vai lá para cima e ela vai ser refletida sobre o eixo x. Então ela vai lá para cima. Olha como é que vai ficar então essa parte do meio. Foi refletida lá para cima. Lógico que aqui nós estamos fazendo só um esboço. E a parte que estava lá embaixo não existe mais. Quando a gente aplica módulo na função, é isso que muda no gráfico. A parte que estava embaixo é refletida para cima. E a parte que já estava acima do eixo x fica do jeito que ela estava. Então esse vai ser o gráfico da função módulo de x. É por isso que muitas vezes a função módulo de x aparece essas quinas aí que eu marquei de verde. Essas quinas aparecem bastante aí em funções envolvendo o módulo, porque quando a gente faz essa reflexão da parte abaixo do eixo x, gera essas quinas aí. Bom, nós vamos ver agora três exemplos para funções que a gente já sabe fazer o gráfico. O que acontece quando a gente coloca módulo nessas funções? Então, na letra A, nosso primeiro objetivo é desenhar o gráfico da função que está lá dentro e observar se tem parte abaixo do eixo x. Se tiver, vai ser refletido. A função que está lá dentro é uma função do tipo ax mais b. É uma reta crescente. Retas crescentes a gente já sabe fazer o desenho. Um ponto importante de uma reta é a raiz. A raiz a gente encontra fazendo x mais 3 igual a 0, x é igual a menos 3. Então a gente já sabe aonde a reta corta o eixo x, vai cortar o eixo x quando x é igual a menos 3. Um outro ponto importante é aonde a reta corta o eixo y, que é justamente o coeficiente linear, que é 3. Esse 3 indica que a nossa reta vai cortar o eixo y na altura 3. Bom, então a gente já pode desenhar a nossa reta, que é uma reta crescente. E aí a gente já sabe que vai ter uma parte da reta que está acima do eixo x. E a outra parte, a continuação da reta, eu vou desenhar de forma pontilhada. Porque essa parte que está abaixo do eixo x, ela vai ser refletida lá para cima. Porque eu não tenho a função x mais 3 mais, eu tenho a função módulo de x mais 3. Então vamos fazer a reflexão da parte abaixo do eixo x lá para cima. Então essa parte vai ser refletida lá para cima. Como se o eixo x fosse um espelho. Então pronto. O gráfico da função módulo de x mais 3, que é o gráfico pedido, é o gráfico que está aí de vermelho. Lembrando que essa parte pontilhada não faz parte mais do gráfico. A parte pontilhada foi só para me auxiliar na hora de fazer
o gráfico. Então, inclusive, eu vou apagar ela aqui. E a gente tem aí uma quina gerada, né? Que é justamente quando x vale menos 3. Esse é o gráfico, é o esboço do gráfico da função módulo de x mais 3. Bom, vamos ver o que acontece com uma parábola. Primeiro passo, nós vamos desenhar a parábola, fazer um esboço da parábola, fingindo que não tem módulo. Depois a gente vê se tem alguma parte da parábola que está abaixo do eixo x. Bom, a parábola é x2 menos 4x menos 5. Bom, para a gente fazer o esboço dessa parábola, primeiro vamos ver se tem raízes. Delta que é menos 5. Delta é B2, 16, menos 4, o A, e o C vale menos 5, 16, mais 20, então delta é igual a 36. As raízes são x é igual a menos B, que é 4, mais ou menos raiz de 36, que é 6, sobre 2A, que é 2 vezes 1. As raízes vão ficar 5, porque é 10 sobre 2, e então aqui vai ficar 10 sobre 2, e a outra raiz, menos 2 sobre 2. Então as raízes são 5 e menos 1. Um ponto importante quando a gente vai fazer esboço de parábola é o vértice, que ele é o ponto, no nosso caso, mais baixo da parábola, porque a boca da parábola é para cima. Então o vértice, as coordenadas do vértice é x do vértice é menos b sobre 2a, que é igual a menos 4 sobre 2 vezes 1, que é 4 sobre 2, que é igual a 2. E y do vértice, que é menos delta sobre 4a, que é igual a menos delta menos 36. O a vale 1, fica sobre 4, então fica menos 9. Bom, então a gente já sabe que a boca é para cima, a gente tem duas raízes, que é 5 e menos 1. Então uma raiz é igual a 5. Vamos fazer de vermelho, que já é o gráfico. 5 e menos 1. E a gente sabe também, vou jogar o 5 um pouco para a direita. Minha parábola tem boca para cima. E esse ponto mais baixo é o ponto de coordenadas, que é o vértice. Nós encontramos 2, menos 9. Isso, o x é igual a 2 e o y é igual a menos 9. Esse é o ponto 2, menos 9. Então as raízes aqui, 5 e menos 1. Bom, então essa parábola tem uma parte do meio dela que passa, a parábola cresce indefinidamente, né? Então, só para reforçar que ela cresce indefinidamente. Bom, o que vai acontecer? Esse é o gráfico da função x2 menos 4x menos 5. O que vai acontecer com o módulo, né? Já que tem um módulo ali? Essa parte do meio que está abaixo do eixo x, ela vai ser refletida lá para cima. Então, na verdade, o meu gráfico passa a ser assim. Pronto. E essa parte de baixo, ela não vai existir mais. Antes de eu apagar a parte de baixo, vamos só pensar agora quem é o ponto, esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele foi a reflexão do ponto mais baixo, né? Então a altura dele era menos 9. A altura dele, então, passa a ser 9 positivo. Então esse ponto aqui é o ponto 2,9. Um outro ponto importante que eu poderia perguntar é quem é esse ponto aqui, onde a parábola cortava o eixo y. A parábola cortava o eixo y na altura menos 5, que é o C. O C, relembrando, ele indica onde a parábola corta o eixo y. E ele era menos 5. Então essa altura aqui era menos 5. Essa altura vai passar a ser
igual a 5. Também é um ponto importante. Agora eu posso apagar e toda a parte de baixo do gráfico não faz parte do gráfico mais. Foi refletida lá para cima. Pronto. Esse é o esboço do gráfico da função módulo de x2 menos x menos 5. E por último, vamos pegar aqui uma função logarítmica. A função logarítmica, vamos esquecer agora um módulo. Logaritmo de x na base 3, a gente sabe que é uma função logarítmica crescente. Como que é o gráfico de uma função logarítmica crescente? O gráfico é assim. Por aí vai. Esse ponto aqui é o ponto 1,0. Bom, como tem módulo, o que vai acontecer? Essa parte aqui que está abaixo do eixo x, essa parte que eu circulei de verde aí, ela vai ser refletida lá para cima. Ela vai ficar simétrica com relação ao eixo x, é a reflexão. E aí ela passa a não existir mais, a gente apaga ela, que ela foi só para auxiliar a gente a fazer o gráfico. E o gráfico tem essa quina aí, que é o ponto 1,0. Então esse é o gráfico, é um esboço do gráfico da função módulo de logaritmo de x na base 3. Então para qualquer função que a gente joga módulo lá na expressão dela, o passo a passo é o mesmo. A gente faz um esboço da função fingindo que não tem um módulo, verifica quais são as partes da função que estão abaixo do eixo x e reflete para cima essas partes que estão abaixo do eixo x. Se não tiver parte nenhuma abaixo do eixo x, por exemplo, uma parábola assim, toda a parábola está acima do eixo x. Se a gente jogar módulo lá na expressão da parábola, o gráfico não vai mudar nada, porque não tem parte abaixo do eixo x.